Glória a Deus, bom dia, vocês estão bem? Todos bem? Você também na Comunhão TV, bem-vindo, é uma alegria ter você conosco, poder entrar na tua casa através da internet, que Deus também te abençoe, em nome de Jesus. De tempos em tempos parece que Deus, Ele coloca alguns assuntos que eles crescem um pouco no meu coração, nas minhas meditações, no que eu leio, no que eu estudo, e principalmente está muito ligado àquilo que eu compartilho e que eu ministro. Na quinta-feira, no Vinho Novo, eu compartilhei este conteúdo de uma outra forma, e o Senhor começou a trazer isso de uma maneira mais forte no meu coração. Aí na célula, lá em casa, na sexta-feira, nós tratamos um pouco disso, e eu vou agora aprofundar um pouco mais, e se Deus quiser, eu quero ainda voltar a esse tema algumas vezes, porque isso é muito importante. Nós vivemos um tempo de tanta confusão teológica, de tanta confusão nas igrejas, de tantas coisas estranhas sendo faladas, não é isso? E eu tenho procurado muito trazer para quem eu tenho oportunidade de falar e de ministrar a importância de conhecermos a palavra. Vocês já me ouviram falar isso, não ouviram? A importância que tem você saber o que você crê, por que você crê, para que se alguém que está pregando para você, está pregando alguma coisa contrária à palavra, você possa fugir do engano em nome de Jesus, porque é um tempo de muito engano, e a própria palavra dizia que nos últimos dias o engano iria se estabelecer e iria se multiplicar. Mas por outro lado, a palavra de Deus, ela nos dá segurança, ela nos dá a revelação segura de Deus. O apóstolo Paulo, ele comenta acerca dos irmãos bereanos, os crentes de Bereia, ele fala isso em Atos, e eles, o que eles faziam? Eles confirmavam, eles conferiam o que era ensinado com os textos, com a Bíblia que eles tinham na época. E esta é uma palavra que tem que ser para você nos dias de hoje. Não compre qualquer coisa somente porque um pastor, ou um apóstolo, ou um bispo, ou quem quer que seja, pregou. Mas ouça o que é pregado e confira na sua Bíblia, na sua Bíblia, se o que está sendo pregado está de acordo com aquilo que está escrito. Quem quer que seja que pregue, você precisa conferir na sua Bíblia. Se alguém pregar 1 hora ou 2 e não abrir a Bíblia e não citar um único versículo, duvide do que está sendo ensinado. Mas se ele abre a Bíblia e lê o texto e ele está interpretando o texto da mesma maneira que o Espírito Santo fala ao seu coração, receba. Mas aí não somente receba, mas obedeça, cumpra, pratique, viva, porque esta é a palavra viva de Deus trazida ao seu coração, amém? Então, eu já falei algumas vezes, e nos cultos de quarta-feira, alguns de vocês que podem estar conosco, algumas vezes eu gosto de orar a palavra. É uma coisa que tem mudado muito a nossa vida lá em casa já há algum bom tempo. Confessar a palavra, orar a palavra, há poder na palavra. E a grande brincadeira que eu faço nas quartas-feiras, quando eu tenho essa oportunidade, é: se você pudesse orar uma oração que Deus atendesse, falasse sim, na hora, seria maravilhosa essa oração, não é verdade? Todos querem uma oração, todos querem chegar para Deus e pedir alguma coisa e Deus responder. Aí eu pergunto, mas será que Deus não nos deu alguma oração que nós pudéssemos fazer isso? Porque nós muitas vezes nós criamos um romance, muitos de nós podemos escrever um livro para contar uma história triste para Deus, para explicar por que nós precisamos que Ele responda naquele momento. Nós choramos, nós queremos comover Deus, queremos mostrar às vezes as nossas misérias, as nossas dificuldades. Deus, olha a situação, faz alguma coisa, E nós criamos um roteiro querendo que Deus responda. Deus, vira à direita, vai à esquerda, atravessa a rua, fala com Ele para Ele fazer isso, isso e aquilo, e se tiver de roupa azul eu vou saber que é um sinal. E a gente cria umas situações. Mas Deus nos deu a sua própria palavra para registrar as suas preciosas e muito grandes, como Ele diz, promessas. Nós temos promessas, nós temos verdades na palavra de Deus que já nos foram dadas. E se nós crermos naquilo que Ele nos deu, e nós então confessarmos a sua palavra, aquilo que Ele nos deu, Ele está dizendo o que Ele quer fazer. Então por que eu não vou receber o que Ele está dizendo que Ele quer fazer? Mas eu não quero crer no texto, eu prefiro crer no enredo da oração que eu vou criar muitas vezes, e isso me leva muitas vezes à confusão, à frustração, à tristeza, porque eu vou falar algumas coisas que Deus não quer fazer, porque Ele nunca disse que faria. E Deus não muda, Ele não vai passar a fazer coisas hoje só porque nós queremos, ou só porque nós estamos tristes, angustiados ou com problemas. Ele continuará cumprindo a sua palavra, que Ele disse que a sua palavra é eterna, não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda.
Hoje há uma discussão muito grande, muitos grupos religiosos querendo discutir o que são pecados bíblicos e querendo dizer que a Bíblia precisa ser atualizada porque, afinal de contas, a sociedade mudou, as práticas mudaram, então o que é pecado tem que ser atualizado, o que era pecado tem que passar a não ser mais pecado porque a sociedade mudou, como se Deus tivesse que mudar, porque os homens ficaram mais perversos e ficaram mais transgressores e ficaram mais perdidos nos seus delitos e pecados. A palavra de Deus não muda, mas isso não quer dizer que Deus seja ultrapassado. Quer dizer que Deus é eterno, e Ele é atual. E o que Ele disse funcionou há 3, 4, 5 mil anos, e funciona hoje, e funcionará por toda a eternidade, porque Ele é eterno, a Sua palavra não muda, Ele tem todas as coisas debaixo da Sua autoridade. Ele reina, Ele governa, Ele é rei. Ontem, num tempo da ministração, a Terezinha trouxe uma coisa que me marcou muito, que é nós aqui no Brasil, porque nós temos uma democracia meio esculhambada. Nós temos uma democracia esculhambada no sentido de que todo mundo fala o que quer, do presidente, do governador, do prefeito, e nós zombamos das autoridades. Não vou dizer se elas estão certas ou estão erradas, eu não estou aqui para fazer um julgamento político nem de valor, mas eu estou para dizer que parece que desde que nós somos constituídos como nação, nós achamos ridículas as autoridades. Nós zombamos das autoridades, fazemos piada, fazemos charge, falamos o que queremos, reclamamos, alguns até saem e quebram tudo para dizer que estão protestando e ninguém faz nada. Não é assim? Quando tinha um rei, se alguém falasse alguma coisa contra o rei, era cortado em pedacinho. Cortava em pedacinho, desterrava o cara, tomava os bens, se bobeasse, matava a família, matava todo mundo para deixar claro que tinha um rei que mandava. Então nós temos uma visão um pouco equivocada de Deus, porque Deus é esse tipo de rei que quem desobedece, Ele manda cortar em pedacinho mesmo. Nossa, agora eu choquei, né? Mas Deus é assim, Deus é tremendo, Deus vai julgar todos, julgará todos. Deus não é um Deus bonzinho que vai aliviar de todo mundo no final. Não fará. Ele trouxe a salvação em Jesus. Ele trouxe a solução para quem quiser, mas é a solução dele, e não a sua e não a minha, a dele. Muitas pessoas querem trazer uma solução para Deus. Deus, eu faço aqui do meu jeito. Por quê? Porque nós acostumamos que com o presidente da República eu posso falar do meu jeito, falar o que eu penso, criticar, e não me acontece nada por enquanto. Alguns países acontecem, outros não. No Brasil acontece muito pouco. Tem que falar muita coisa para tomar um processo sei lá, do procurador de justiça da presidência da República, sei lá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deus é sério. Deus é temível. Deus diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, mas nós brincamos com as coisas. Por quê? Porque nós não conhecemos a palavra. Porque nós confundimos e nós misturamos as coisas da palavra com as coisas que nos são culturais. A nossa cultura acerca de princípios que a palavra de Deus estabelece nos leva a ler os princípios da palavra de uma forma errada. Eu estava brincando lá, compartilhando com o pessoal na sexta-feira em casa. Eu ouvi uma vez alguém ministrar que Jesus falou, e falou mesmo, é bíblico, já não os chamo servos, mas os chamo amigos, não é assim? É verdade esse texto? É verdade esse texto. Aí como é que foi a pregação que o sujeito fez? O que é um amigo para você? Pô, o amigo é o cara que vai comigo, toma todas, né? O amigo é aquele que sai comigo, que vai comigo, que viaja, que nunca pisa na bola comigo. Se eu preciso de dinheiro, ele me ajuda, ele divide a conta, racha as coisas comigo. Ele nunca me aborrece, ele não me contraria. Ele é um cara muito legal, o meu melhor amigo é esse cara. O meu amigo, puxa vida, na pior ele está junto lá comigo, não me deixa, nunca fala contra o que eu estou falando, sempre me apoia, sempre faz o que eu acho importante. E você pode ter a sua visão do que é amigo. Então o cara pegou a compreensão atual do que é ser um amigo, porque no meu tempo tinha assim, aquela coisa assim, amigo não é aquele que enxuga suas lágrimas, amigo é aquele que não as deixa rolar. Nossa, o negócio é sério, né? Então, o meu amigo nunca me faz chorar, o meu amigo nunca me deixa deprê. E aí nós entramos para a Bíblia e então queremos pegar o que Jesus falou acerca de amigo e com a nossa cultura de amigo falamos, é isso que Jesus quis dizer. Nada mais, desculpa a expressão, imbecil. Será que Jesus não falou, ele mesmo, o que ele entendia ser amigo? Ele chamou Judas de amigo, por exemplo. Quando Judas foi trair, não é isso? Mas o que Jesus falou? Vocês são meus amigos se fazem o que eu vos mando. Opa,
Então, quando a gente estuda a Bíblia, nós vamos pegar as definições que a Bíblia dá sobre os conceitos que a Bíblia usa, para que a gente não caia na armadilha de cair num engano lógico, porque é lógico eu falar de amigo, entender o amigo e aplicar o amigo, mas é um erro entender a Bíblia de acordo com a cultura contemporânea. O certo é entender a Bíblia de acordo com as definições que a própria Bíblia nos oferece. E ela está disponível para todos, como nunca esteve. Nós vemos uma época que nós temos acesso à Bíblia de todas as formas e maneiras, todas as cores, anotadas, interpretadas, cometadas, com capa dura, capa de couro, capa comemorativa, a Bíblia do jovem, do adulto, do idoso, do velho, a Bíblia dos mortos. Não, a Bíblia dos mortos não. Tem Bíblia de tudo. Bíblias digitais, Bíblias eletrônicas, Bíblia no celular, no iPad, no computador, na nuvem. Não dá para a gente não ler a Bíblia mais. Nós não temos mais desculpa. Antigamente todo mundo tinha uma só, se esquecia em casa, esquecia a Bíblia. Caramba, hoje eu falo, vamos ler o texto, todo mundo pega o celular, né? Você não sabe se o cara está tirando foto, se ele está jogando alguma coisa na internet, ou se ele está lendo o texto mesmo, eu fico na dúvida. Quero crer que quando você pega o celular, você está lendo a Bíblia, pelo menos durante o culto. Enfim, nós temos a Bíblia em todos os lugares, mas cada vez mais nós temos a Bíblia em todos os lugares, mas não temos a Bíblia no coração. E o lugar em que a Bíblia tem que estar é no coração. Eu ouço até jovens que querem arrumar uma desculpa para fazer uma tatuagem. Então eles falam, mas pastor, eu vou tatuar um versículo bíblico. Aí a Bíblia diz para marcar a Bíblia no coração. Paulo fala isso. A palavras tem que estar marcada no coração. É essa que faz sentido. Fora não faz diferença nenhuma. Mas enfim, a palavra de Deus, a coisa mais importante, a revelação mais preciosa da palavra de Deus é que o Senhor nos providenciou salvação. E a salvação que o Senhor nos oferece, ela não é uma coisa estática que um dia na sua vida, ao longo dos 70 anos que você vive, você tem um dia que você é salvo e todos os outros dias são normais e consequência daquele dia que você foi salvo, ponto. Porque tem gente que é assim. Tem gente que nunca mais teve nenhum contato real com Deus a não ser o dia que se converteu, se é que se converteu. E aí a vida continua e segue, e a pessoa não faz mais nada, vem na igreja e tudo bem, muitas vezes missa de corpo presente. A pessoa está aqui, mas foi embora faz tempo, né? E eu estou falando sobre confessar a palavra, porque eu quero trazer um conceito para você entender a importância de conhecer a palavra, de confessar a palavra, porque ela começa no princípio, quando nós nos convertemos, mas não somente quando nós nos convertemos, mas ao longo da nossa vida com o Senhor. Veja esse texto de Colossenses 2,6, em que Paulo nos fala, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. E ainda em Filipenses 2, de 12 a 14, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Então vamos entender algumas coisas. Como é que nós recebemos a Jesus como Senhor e como Salvador das nossas vidas? Vamos colocar aqui alguns dos ingredientes que são importantes e fundamentais para que alguém se converta. Para que alguém se converta tem que ter alguém que pregue, não é isso? O dia que você se converteu, alguém pregou para você, certo? Você lembra disso? Lembra da pessoa? Lembra o culto? Lembra a circunstância, a reunião, a célula, o ônibus, o escritório? Cada um se converte nos lugares mais estapafúrdios, não é isso? Deus busca pessoas em cada lugares extravagantes, não é assim? Mas ele fala, ele não está restrito à igreja. Deus não está restrito a salvar pessoas dentro de 4 paredes. Mas nós recebemos a salvação porque alguém nos pregou, e nos pregou a palavra, não é isso? Então, quando nós recebemos a palavra, o Espírito Santo avivou essa palavra no nosso coração e nos convenceu que aquilo era verdade e que tudo aquilo que nós tínhamos ouvido antes não era verdade, que nós precisávamos jogar tudo aquilo fora no lixo, porque não tinha mais valor diante da revelação do amor de Deus em Cristo Jesus por mim. Mais ou menos isso, amém? Faz parte desses ingredientes? E aí, outros ingredientes são importantes. Eu tive que fazer uma declaração de fé, não é assim? E tive que perceber que aquilo era verdade no meu coração.
Muita gente fez a oração da salvação na frente de uma igreja e talvez ficou emocionado enquanto fez, teve arrepios e chorou, mas nunca creu no coração. Não fez muita diferença, já vamos ver isso. Mas de qualquer maneira, esses ingredientes fazem parte, amém? Por que isso é importante? Porque Paulo está falando que como eu recebi Cristo Jesus, o Senhor, assim eu devo andar nele. Ou seja, a mesma forma que eu entrei para o Evangelho de Jesus, é a forma como eu tenho que viver a minha vida com Jesus. E ele chama isso de edificar, de confirmar, de crescer. E ele ainda em Filipenses, ele inclui aqui a expressão desenvolver a salvação. A salvação não é um ato. A salvação é um início de um processo. A partir do momento em que eu entendo, eu recebo a revelação do Evangelho, eu entro pela porta e eu entro no caminho. Jesus, ele é a porta e o caminho. A porta é uma passagem de entrada ou de saída, e o caminho é uma trajetória. Na sexta-feira até saiu uma coisa interessante lá na célula, porque assim, imagina que aqui é a porta, né? Eu estava falando para as pessoas, a gente tem lá a mesa que a gente, né? Tem uns gueri-gueri, tem uns negocinhos lá que a gente come, tem como é a mesa, né? Mas a mesa, ela não está imediatamente do lado da porta, tem que passar pela porta, tem que atravessar uma sala para chegar na mesa. Aí nós brincamos, quer dizer, alguém pode chegar na minha casa e entrar na porta, e ficar colado no batente. Não, lá nós não servimos ninguém, as pessoas se servem na mesa. Então ia ficar aqui vendo todo mundo comer lá e beber e fazer a festa, né? Lá na sala de jantar, ia estar dentro da casa, mas não ia participar de nada do que estava acontecendo de comunhão à mesa. E muita gente faz isso com Jesus. Entra pela porta, mas não caminha no caminho. Entra pela porta, mas não usufrui de tudo aquilo que o Senhor tem ao longo do caminho. Jesus é a porta e Jesus é o caminho. Ninguém entra no caminho se não passar pela porta, não tem atalho. Tem que estar no caminho. E a entrada por um caminho é por uma porta. Eu poderia usar uma figura, brinquei. Imagine uma porta de 5 quilômetros. Seria uma porta, a pessoa está passando pela porta ao longo de 5 quilômetros, não é assim? Ou seja, Jesus, ele é a passagem, Jesus, ele é o acesso. Então não adianta, ou não é suficiente, ou é pouco, entre aspas, eu passar pela porta, porque se eu não estou muito longe da porta, e não estou percebendo no caminho que tudo mudou, será que eu passei pela porta mesmo? Você está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos ter certeza que nós estamos na trajetória. Nós precisamos ver que a paisagem vai mudando. Precisamos perceber que o que estava fora da porta já não faz mais parte do nosso raio de visão, mas nós estamos vendo a paisagem sendo transformada à medida que caminhamos pelo caminho, à medida que nós nos aproximamos daquele dia em que estaremos diante do Senhor face a face. Não é possível entrar pela porta e pelo caminho e a paisagem não mudar. É impossível. Agora, como se dá a salvação então? Romanos 10, 9 e 10, nós vemos Paulo ser mega didático. É muito difícil você ser didático com coisas espirituais, para você explicar coisas espirituais de uma maneira compreensível, mas o Espírito Santo nos dá essa oportunidade, porque Ele quer que nós venhamos a ter plena revelação, total compreensão da Sua palavra e do que Ele espera de nós e do que Ele nos oferece pela graça e por meio da fé. Então Paulo nos diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus, a Jesus, o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Tem gente que eu prego o evangelho, e aí a pessoa, mas eu sou de Jesus. Como assim? Eu nasci na igreja. Não entendeu nada. Ou, eu sempre fui de Jesus. Não entendeu nada. Jesus sempre esteve no meu coração. Eu pergunto, mas teve um dia que você fez uma oração? Você fez... Não. Mas eu sempre fui de Jesus. O que é isso? Crença na sua própria crença. Quando eu creio em alguma coisa que não está na Bíblia, eu estou crendo na crença. Acreditar é uma coisa
normal. As pessoas acreditam em muitas coisas. Mas a Bíblia diz que a fé só existe pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, ou nós entendemos e temos uma experiência com Deus de acordo com aquilo que a Bíblia diz, ou nós não temos uma experiência com Deus, temos uma experiência nossa do meu jeito, cada boa, seja feliz. Mas Paulo diz o quê? Eu preciso crer no meu coração e confessar com a minha boca. Se você crê no seu coração que Jesus é o seu Salvador, ou que Ele morreu, ou que Ele é o Salvador, e você nunca declarou isso para ninguém em voz alta, você nunca proclamou isso, e nós vamos ver depois, nunca confessou isso diante de várias pessoas, você nunca atendeu os requisitos que estão aqui de confessar com a boca. Ou alguém que faz aquela oração emocionado, repete a oração como um papagaio choroso, mas tem o coração longe, não crê, está em dúvida, nunca se converteu também, porque Deus vê o coração. Então aqui nós estamos falando de uma integridade, de uma atitude, de uma decisão, ou seja, o meu coração sente ou experimenta ou crê, e a minha boca fala a mesma coisa que o meu coração está sentindo ou experimentando. Há uma integridade do meu interior para o meu exterior, o que sai de mim está de acordo com o que está dentro de mim. E quem é que pode saber isso? Apenas eu e o Espírito Santo de Deus que sonda os meus corações. As pessoas aqui em volta podem ficar alegres, felizes, abraçar, falar que bom, que bênção, você se converteu, porque estão vendo o exterior. Talvez alguém cheio do Espírito Santo possa ter revelação naquela hora e falar, você não se converteu. Seria um choque, né? Talvez eu ia apanhar aqui dos outros, né? Se a gente parar para pensar, às vezes o profeta se vê em cada situação horrorosa de falar uma coisa contrária ao que todo mundo está pensando. Se eu confesso com a minha boca o que está no meu coração, a salvação vem. Essa aqui é a porta de entrada. Agora veja um exemplo do dia a dia. 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, quando um crente peca, que é uma coisa que acontece uma vez a cada 5 anos em média. Não? Olha, quando eu pecava era um problema, era sério, depois eu resolvi esse negócio. Sempre que nós pecamos, pecar na vida do crente acontece, mas deveria ser um acidente e não uma prática diária. Prática diária deveria ser ler a Bíblia, orar, ter comunhão com Deus e se santificar. Essa é a prática diária. Pecado é acidente, percurso que vai acontecer, porque esta carne, este corpo aqui nunca se converte. A alma, o velho homem não se converte. Nós temos que transformar, né? Sermos transformados pelo poder do Espírito Santo, avivando e dando crescimento e força ao novo homem, que substitui o velho, e é esse que irá a Deus. Esse velho vai ficar aqui, vai ser destruído, deteriorado, não é isso? Quando a pessoa morre, o corpo, quando a pessoa morre, o corpo se decompõe, não é assim? A carne simbolicamente fica, a velha natureza fica, ou no arrebatamento nós temos que ser transformados, o que é mortal se revestir da imortalidade, o corruptível se revestir da incorruptibilidade, porque este novo homem, o homem salvo, esse é o que vai para Deus, amém? Mas então veja, o que é pecado? Se você achar que pecado é o que o pastor diz que está errado, e se o pastor um dia pegar um texto da Bíblia que fala de pecado, e o pastor fala para você que não é pecado, porque não é bem assim, é uma tragédia. Você não pode crer no que é pecado, no que não é pecado, por aquilo que alguém diz. O que é pecado porque a Bíblia diz. Deus, Ele nos revela o que o desagrada. Deus nos revela o que transgride. Mas veja então, voltando ao princípio, não há pecado sem lei, não há pecado sem a revelação das Escrituras, não há pecado sem a Bíblia que nos mostre e nos revele o que é pecado. Então, quando eu vejo pela palavra o que é pecado, eu olho para mim que eu pequei, o que eu preciso fazer? Confessar. Mas da mesma maneira, se eu não acho que é pecado, se eu não creio no meu coração, se eu não entendi que pecado é pecado, pouco adianta eu falar para Deus, Deus me perdoa. É que nem aquelas coisas no ônibus, você está passando, esmaga o pé do cara e fala, desculpa. Desculpa nada, você nem parou para sentir a dor do sujeito, você muitas vezes nem parou para entender se foi tchau e vai embora, não é assim? Nós muitas vezes pedimos desculpa para pessoas só para resolver socialmente um momento, mas nós nem achamos que nós estamos errados de fato. Mas o Senhor espera que nós tenhamos revelação dos nossos erros e que nós venhamos a nos lamentar dos nossos pecados e que pecado seja algo sério para a gente e não uma coisa normal que a gente trata de qualquer jeito, pequei, valeu, Deus, perdoa, vamos nessa e continua, né? Então veja, em ambos os casos tem a palavra
confessar. E agora nós chegamos no que eu quero pregar hoje. Confessar. Confessar é algo mais importante do que falar. Confessar é algo mais importante do que uma declaração verbal, ou verbo nominal, ou sei lá o que, os professores de português que me ajudem, né? Mas essa palavra ela é muito interessante, porque essa palavra, ela pressupõe, ou nós podemos entender que há um poder na confissão. Gente, tem tanto poder naquilo que nós falamos, que a neurolinguística em muitos aspectos funciona. Que se você pega tantas e tantas religiões, Seixonoye, os budistas, os islâmicos, os católicos, todos os grupos religiosos, eles têm lá as pessoas repetindo mantras, ou ditos, ou frases, ou preceitos, não é isso? Eles repetem. Da onde que eles tiraram que tem poder em repetir? Porque eles devem ter visto o povo de Deus repetindo a palavra de Deus. Não foi isso que Deus falou para Josué? Não se aparte dos teus lábios este livro da lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Não foi isso que Deus falou para Josué, para que ele fosse bem sucedido, para que ele fosse vencedor, para que ele pudesse estar capacitado para aquela missão de substituir Moisés e conduzir milhões de pessoas até a terra prometida? Então é claro que há um poder nas repetições, mas isso fez com que nós viéssemos a achar então que o crente não repete nada, porque nós falamos e Deus atende, acabou o assunto, porque quem repete são os pagãos ou são os outros que não têm esperança. Jesus falou, não useis de vãs repetições, então nós falamos, está vendo, não é para repetir. Jesus não falou para não usar de repetições, Jesus falou para não usar de vãs repetições. Repetições vãs são inúteis, são repetições feitas da boca para fora, são repetições que não geram nada. Mas uma repetição da palavra com os lábios pela fé é poderoso. Há poder na declaração, na confissão da palavra pela fé, porque o texto da palavra de Deus é poder. Mas a repetição ou a confissão de algo que se crê é muito poderoso, por quê? A palavra grega para confissão, ela é uma palavra poderosa até mesmo na nossa cultura, e você vai entender isso. A palavra grega usada aqui em confissão é homologia, que deriva de homologeo. Então, essa palavra poderia ser traduzida como declaração, ou subjetivamente o que professamos ser nosso. Eu confesso o que eu declaro que é meu. Ou ainda algo mais poderoso ainda é dizer a mesma coisa que o outro, concordar com alguém. Neste caso é concordar com Deus. Quando eu confesso alguma coisa que Deus disse, eu estou homologando na terra o que Deus disse e que é a verdade. Quando eu declaro da boca para fora, não tem poder algum. Mas quando eu creio no meu coração, naquela palavra, e eu declaro aquela palavra, eu estou homologando na minha vida algo que Deus disse que quer fazer, e que, portanto, porque eu concordo, Ele fará. Você está entendendo o desenvolver a salvação aqui? Da mesma maneira que eu recebi ao Senhor, eu criei e falei, o desenvolvimento da minha vida com Deus deve ser crendo e falando, homologando, estabelecendo a verdade da palavra de Deus contra aquilo que está na minha vida. Homologar é tão sério que no Brasil, os cartórios de títulos e documentos, o que eles fazem? Eles homologam direitos, eles homologam propriedades, eles homologam nascimentos, homologam casamentos, não é assim? Tudo que é homologado ali significa que é e acabou, e ninguém pode fazer nada em contrário. Vocês aqui, todos vocês em nome de Jesus, comprando suas casas próprias, maravilhosas casas, e quitando essas casas, e não ficando nenhuma dívida dessas casas, eu vi alguns améns, tem pessoas que entenderam, outros não querem a casa, não tem problema nenhum com isso, mas veja, a pessoa tem a casa,
ela vai homologar essa casa no cartório de títulos e documentos, de tal sorte que ela não precisa estar na casa, ela pode estar no Japão, que essa casa é dela porque há uma homologação, há um escrito, há um documento, há um direito, há uma legalidade, que até mesmo o Estado brasileiro é o garantidor daquela posse, e ninguém poderá tirar a pessoa daquela posse, porque aquela posse é justa, ela é real, ela é válida, ela é legal. Assim são as coisas de Deus a nosso favor. Esse é o tipo de oração que eu estou dizendo que nós devemos fazer. Esse é o tipo de revelação que nós temos. E acima de tudo, essa é a revelação da sua salvação que você tem que ter. Se você creu e se você confessou, a salvação é um ato jurídico perfeito no céu. E se tivessem advogados aqui, dariam aleluia, glória a Deus, virariam cambalhotas, porque os advogados entendem melhor o que é um ato jurídico perfeito e acabado. É uma sentença definitiva. E Deus é o juiz. E Ele julga segundo os autos e segundo os sistemas legais do céu. Os nossos ordenamentos jurídicos aqui são cópias, são expressões pobres da realidade do céu. Se você for ler Apocalipse, lá vou eu, Zacarias capítulo 3, você tem o sacerdote Josué sendo julgado pelo seu pecado diante do Senhor. E se você ver a descrição daquele tribunal, você vai ver que é exatamente igual à descrição de um tribunal qualquer aqui da terra. Tem o juiz, tem o acusador, tem o advogado de defesa. E tem ali um pecador. Sabe aquele cara pego com sangue na mão, com cheiro de pólvora, tudo contra ele, que não tem como ele dizer que não foi ele o criminoso? Estava lá o sacerdote com as vestes sujas, com a sua mitra caída, estava lá numa situação de miséria, e ele ia ser julgado pelo seu pecado, mas porque ele tinha um advogado, Jesus o Cristo. O advogado entra e fala, toca a roupa dele, cala a boca, acusador. Ele não falou literalmente isso, mas em outras palavras é o que ele falou ali, porque ali o sacerdote tinha que mudar suas vestes, tinha que mudar a sua posição, tinha que se restabelecer. É lindo isso tudo, vale a pena você depois ler lá. Mas veja, era um tribunal igual aos tribunais que nós temos hoje. Jesus é o juiz que reina da mesma maneira e que dá sentenças da mesma maneira. A diferença é que as sentenças do Senhor são justas, são perfeitas. Os juízes humanos, eles podem errar, eles podem eventualmente negociar uma sentença por dinheiro, mas o Senhor julga com justiça e Ele julga segundo o coração. Então Ele nos oferece atos jurídicos perfeitos e acabados para que possamos homologar na nossa vida, dizer é meu, é uma sentença, é um direito, é uma coisa legal, não só legal, mas legal de estar de acordo com a lei. A graça nos dá acesso a algo perfeito segundo a lei. Agora, essa palavra aqui nos traz uma crise. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E aqui nós temos um grande problema, que é, se Deus fez uma promessa preciosa, e Deus é fiel, se eu digo que amo a Deus e que creio na sua palavra, e eu não sei uma única promessa de Deus para a minha vida, eu preciso ver se eu realmente creio em Deus, ou se eu só me tornei religioso. Porque se o que Ele diz que fará não é precioso para mim, eu não leio, eu não busco, eu não conheço, eu não quero saber, eu tenho mais o que fazer, eu prefiro ler horóscopo, ler livro de autoajuda, eu prefiro fazer mapa astral, eu prefiro buscar alguém que resolva meus problemas, eu saio correndo para que alguém me ajude, e eu não gasto um tempo diante de Deus para conhecer as suas promessas, eu não dou valor nenhum. Ou pior, a Bíblia diz que se eu fizer alguma coisa, Deus fará outra coisa, ou que se eu não fizer alguma coisa, Ele não fará. Eu leio isso e falo, não é bem assim. Estou chamando Deus de mentiroso. E como é que eu posso ser crente e chamar Deus de mentiroso? Como é que eu posso dizer que Deus é o meu Pai e eu não sigo o que Ele me ensina? Como é que eu posso dizer que a palavra de Deus é a verdade e eu não a conheço ou eu não acredito nela? Eu não acho no fundo do meu coração que quem fez a promessa é fiel. Por quê? Porque o que Ele promete está contrário à minha lógica. Não faz sentido eu fazer isso dessa maneira, porque ninguém no mundo faz. Então não tem sentido. Isso aqui deve estar errado.
E quando eu baseio a palavra de Deus pelo que as pessoas fazem ou não fazem, eu digo, ou isso não vale nada, ou Deus errou, ou Deus mentiu. Deus que me perdoe, misericórdia. Você está entendendo a coisa, como é séria? Se eu não falo e não creio na palavra, só para a salvação eu crio. Ah, Jesus, eu não quero ir para o inferno não, pelo amor de Deus. Eu quero ser salvo, aleluia. Tem que fazer oração, eu oro. Ajoelhar, eu ajoelho. É para chorar, eu choro. Faz oração, eu faço 15. Passou, resolveu. Ah, então vou ver minha vida agora. Tem crente que faz isso. Quem fez a promessa é fiel. Deus não fala a verdade. Deus é a própria verdade e expressa a verdade em todos os seus atos, porque Ele não pode ir contra a sua própria natureza. Ele é, eternamente Ele é a verdade. Então quando Ele fala alguma coisa, pouco importa o que a pessoa, o especialista humano, PhD em Drugs, pouco importa. A palavra dele não vale nada, é lixo a palavra do especialista diante da palavra de Deus. Porque no mundo tem um monte de especialista para dizer para a gente porque que a nossa alma, a nossa psicologia, a nossa saúde tem que ser ajustada, porque o ser humano e a evolução e fala ao contrário da palavra de Deus. Mas como ele falou no Fantástico, na Globo, domingo, aí o crente fala, é verdade isso, faz sentido, puxa vida, é diferente do que o pastor pregou, o pastor não é especialista, esse cara o pastor está errado, ele está certo, que ele falou no Fantástico. E vão contra a palavra de Deus. Não praticam. E quando a vida dá tudo errado, pastor, que eu fico na igreja todo dia, e essa situação não muda. Já ouviu isso? Cara, se não está na palavra, vai dar tudo errado segundo a palavra. E não adianta orar e o pastor fazer 5 Padre Nosso, 15 Ave Maria, não vai funcionar. Não é a oração poderosa dos 10 mil reais do pastor que vai mudar. A pessoa tem que mudar no seu coração, tem que se converter à palavra. Da mesma maneira que ela um dia se converteu supostamente a Jesus, ela precisa se converter à verdade da palavra. Ela precisa ser transformada pela palavra. Mas ela precisa crer e falar a palavra, viver a palavra, andar na palavra, obedecer a palavra. Aí o que a palavra diz que vai acontecer, acontecerá, porque quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel à sua palavra. Deus não é fiel a você e nem a mim. É uma aliança. Deus oferece a sua palavra e a sua fidelidade está contida na sua palavra de aliança. Se eu e você obedecemos a palavra, nós nos aliançamos com Ele e com a palavra. Então, porque Ele é fiel à sua palavra, esta fidelidade nos alcançará. Mas se eu saio da palavra, Deus não tem compromisso comigo, nem com as consequências do que eu estou fazendo, porque eu estou fora da palavra. Deus tem compromisso com a palavra. Ele é fiel à sua palavra. E Ele, por ser fiel à sua palavra, garante que se eu estiver aliançado com a palavra dEle, a fidelidade dEle está sobre a minha cabeça. Essa é a fidelidade dEle. Ele não pode fazer nada contrário para ajudar, porque eu estou aqui com a vida miserável e desgraçada, e estou chorando e quero convencer a Deus que eu preciso que Ele faça alguma coisa. O que Ele vai dizer para eu fazer? Volte para a minha palavra. Eu disse que eu perdoo, se você se arrepender, volte à minha palavra. Eu disse que eu vou te buscar onde você estiver, volte para a minha palavra. Eu vou continuar com você, porque eu não mudo. Vou restaurar, vou restabelecer, vou renovar, vou ajudar você a consertar essa lambança. Mas volte para a palavra, volte para mim, diz o Senhor. Esse é o processo de Deus. Ele é fiel à sua palavra. Hebreus 3, 1 e 2. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa fé, da igreja, dos crentes, do evangelho, é isso que está falando? O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Será que a confissão é uma coisa séria ou não? Será que eu estou pregando um evangelho novo aqui, uma revelação nova ou não? Está na palavra. Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus, aí veja, o qual Jesus é fiel àquele que o constituiu. Deus é fiel, Jesus é fiel a Deus. Deus, Ele quer trabalhar na minha vida a partir da confissão do que eu faço, do que Ele me prometeu, porque Ele é fiel. E Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da minha confissão, e Ele é fiel a Deus. É uma questão de fidelidade. Fidelidade imutável.
Mas veja, Jesus ele é o autor, o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, mas olha aqui o que ele fala, isso aqui é muito sério, gente, isso aqui é sério. Eu confesso, e Jesus me confessa. Misericórdia. Presta atenção nisso. Digo-vos ainda, todo aquele, Lucas 12, 8, 9, para quem está em casa que não está vendo aqui, a gente está projetando aqui, Lucas 2, 8 e 9, para você acompanhar, que se eu falei para você acompanhar a Bíblia e não te digo a referência, está errado. Leia na sua Bíblia aí. Lucas 12, 8 e 9, digo-vos ainda, todo aquele que me confessar, homologar diante dos homens, também o Filho do homem Jesus o confessará diante dos anjos de Deus, mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Misericórdia. Agora olha o que João nos ensina em 1 João 4, 15 e 16. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Veja que entrar em comunhão com Deus pressupõe que eu confesse. Se eu confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece em mim. Se eu for na igreja e achar que isso é besteira, eu perco tempo dentro da igreja, porque eu nunca confessei Jesus, a vida de Deus nunca fez parte da minha vida. Mas se eu entendo o que está sendo pregado, e se o que está sendo pregado faz diferença no meu coração, arrebenta com a minha lógica, mas vem do meu espírito, porque é segundo a palavra, aí eu entendo que eu estou agradando a Deus, estou me relacionando com Deus e não com a religião, a vida de Deus estará em mim, e Deus honrará esta minha confissão, porque o próprio Jesus, diante dele, confessou, o Haroldo me confessou, eu confesso o Haroldo. Jesus nos confessa no céu, quando nós o confessamos na terra. Mas quando nós o negamos na terra, Ele nos nega no céu. E olha só, não só isso acontece aqui, mas acontecerá naquele dia. Apocalipse, agora sim, 2:5. Jesus está falando acerca do fim, acerca dos últimos dias, que é exatamente quando isso tudo se cumprirá. Aí o que Jesus disse? O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Sabe quando acontece essa confissão? É quando não tem mais volta. É no talo, é na última hora, é no fechamento dos tempos. Quem confessou? Eu confesso. Quem não confessou e negou, eu nego. Misericórdia. Jesus não homologa. Confessar é sério. É mais do que fazer uma oração, uma declaração. É mais do que repetir uma oração emocionado. Confessar é algo que sai do coração. Mas está associado não somente a como eu digo que eu entrei, mas está diretamente ligado a como eu vivo depois que eu entrei. A porta e o caminho. Desenvolver a salvação com temor e tremor. Da forma como eu recebi a Cristo Jesus como Senhor, assim eu vou andar nele edificado, enraizado na palavra. A minha confissão influencia os outros. 2 Coríntios 9:13. Visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Aqui, Paulo estava falando do socorro que foi dado pela igreja aos crentes da Macedônia que estavam passando apertado. Não vou falar de finanças aqui, mas eu vou falar que a confissão deles, seguida por um ato de obediência à palavra que eles tiveram, influenciou os irmãos. E os irmãos fizeram o quê? Glorificaram a Deus. A sua confissão, a sua homologação da palavra e a forma como você obedece à palavra influencia e abençoa os demais. Essa é a verdadeira vida cristã, porque a palavra está em mim e a palavra é falada e o que eu falo representa aquilo que eu farei. Jesus falou que o que contamina não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. E há oposição a essa confissão. Por que é tão difícil confessar a palavra? Porque tem uma pessoa que sabe muito bem exatamente o poder que há em confessar a palavra. E é Satanás.
Ele quer roubar esse entendimento. Ele quer enfraquecer esse ensino. Ele quer misturar com um monte de coisa, falando para falar blá, 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 para o crente falar isso é ridículo, isso não diz respeito a mim, isso é coisa de pagão, isso é coisa de ímpio, não tem nada a ver com isso, ser crente é diferente disso tudo. E ele então cria um engano e cria uma frustração para que as pessoas saiam da maior manifestação de poder que Deus nos deu, que é confessar a sua palavra, crendo e declarando o que ele diz. Veja o que está escrito aí, nós estamos aqui em Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Tem que conservar firme, porque tem alguém que quer derrubar da sua mão, quer te impedir. Mesmo eu que creio nisso, tem dia que é uma luta para conseguir achar tempo para confessar, porque afinal de contas eu sou um cara tão ocupado, que eu não tenho tempo para confessar a palavra de Deus. Tem coisa muito mais importante para fazer, tem que ler a notícia do jogo como foi, tem que saber como é que está a política, eu tenho que contar uma piada, eu tenho que ouvir uma música, eu tenho que ouvir notícias, eu sou muito ocupado. Eu sei que vocês não são, mas eu sou. Então eu não tenho tempo para a palavra. Nós somos ocupados pra caramba, né? Fala sério. Nós não temos tempo para a Bíblia. Nós estamos resolvendo todos os nossos problemas. Então o tempo que a gente gasta resolvendo os nossos problemas, que nós criamos porque não confessamos a palavra de Deus, nos roubam de confessar a palavra de Deus para que nós não tenhamos problemas. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja, agora eu quero entrar num assunto que eu não entrei na quinta-feira e que eu não entrei na célula. Vocês que ouviram uma parte disso, eu quero que vocês prestem atenção muito séria agora nisso. Isso aqui é sério agora, mais sério do que tudo. Por quê? Jesus sofreu oposição para manter a sua confissão. Como é que eu posso dizer isso? Pela palavra. 1 Timóteo 6, de 12 a 16. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Exorte-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, e que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Espera um pouquinho. Jesus fez a boa confissão diante de Pôncio Pilatos. Porque Jesus fez a boa confissão diante de Pôncio Pilatos, ele pode me socorrer para que eu guarde firme a minha confissão. Foi isso que nós lemos, não é? Jesus sabe se compadecer porque ele foi tentado em todas as coisas, da mesma maneira que nós somos tentados, ele sabe o que acontece, então ele pode, porque ele venceu, porque ele passou sem pecado, ele pode me socorrer para que eu mantenha firme a minha confissão, porque ele manteve a sua confissão diante de Pôncio Pilatos. Uau! O que eu fiz? Eu fui ler nos 4 evangelhos como é que foram as conversas de Jesus com Pôncio Pilatos. Pilatos, ele chegou um momento diante de Jesus. Eu quero assim, vamos entrar no contexto, senão você não vai entender a profundidade da coisa. Jesus, no jardim do Getsêmani, ele se angustiou e ele chorou está amarrado, ele orou e ele suou sangue, pela angústia da alma que ele ficou. Muitas vezes nós banalizamos a questão da cruz, porque nós achamos que a crucificação foi algo horrível, e nós enfatizamos nas chicotadas e na coroa de espinhos, na dor da cruz, na vergonha de estar nu, exposto naquela posição na cruz, o abandono da cruz, todas essas coisas. E a gente acha que esta é a questão que Jesus estava angustiado de passar. E é claro que esta também era, mas esta não era a mais importante. Por que não era? Pedro morreu crucificado de ponta cabeça. Talvez ele passou coisas iguais a Jesus, ou seja, é uma coisa que humanamente é horrorosa, mas não foi exclusiva de Jesus. Ao longo daquele tempo, Jesus, quando ele entrava e saía de Jerusalém, muitos ladrões iguais àqueles que estavam à direita e à esquerda de Jesus, malfeitores, estavam lá crucificados da mesma maneira. Era um horror, era uma agonia, era uma coisa insuportável. Eu não estou esvaziando a dor física e moral da cruz. A questão de Jesus na cruz é: Jesus iria receber sobre si a ira de Deus
pelo pecado da humanidade. Esta era a maior angústia que Jesus estava passando antes de ir para a cruz. Ele receberia sobre si todas as nossas dores, pecados, maldições, miséria, tudo que Deus precisava purgar, expiar, tinha que cair sobre Jesus naquele momento, já revestido do sofrimento físico, moral e todo mais. Nós não entendemos a justiça de Deus. Nós temos muitas características humanas que elas dizem respeito a Deus, mas são distorcidas pelo pecado. Então, Deus é um Deus que se alegra, nós nos alegramos. Deus é um Deus que se ira, nós nos iramos. Deus é um Deus que se sensibiliza, nós nos sensibilizamos. Só que Deus, ele tem todas as emoções humanas e outras com certeza muito mais que nós desconhecemos, mas aquelas que a sua imagem e semelhança nos foram dadas, nós as temos como um espelho de manifestações do caráter de Deus. Só que as nossas emoções semelhantes às de Deus foram distorcidas pelo pecado. Nós não temos emoções puras e perfeitas como as que Deus tem, mas nós temos emoções semelhantes, porém distorcidas pelo pecado. Amém? Vocês estão entendendo isso? Sabe, existe uma forma de expressão de ira ou de frustração nossa, quando alguém nos causa um prejuízo muito grande, e que nós ficamos indignados porque alguma coisa aconteceu, e a gente fala, alguém tem que pagar por isso. Alguém vai ter que, isso não vai ficar assim, alguém tem que pagar por isso. Você já teve esse sentimento? Ou já viu alguém tendo esse sentimento de uma forma muito exacerbada? Isso aqui é uma versão paupérrima de Deus na criação perfeita dele, Satanás ter compurcado, estragado, entrado com a sua pata suja de pecado naquele sistema de Deus anterior e principalmente depois aqui na humanidade, e Deus precisava que aquela conta daquela coisa horrorosa da contaminação do pecado fosse paga. Alguém tem que pagar por isso, e ninguém tinha condição de pagar por aquilo e sobrar do outro lado. Ninguém poderia pagar, ninguém poderia purgar, ninguém poderia resolver, ninguém poderia aplacar a ira de Deus, não contra quem fez, mas contra o que foi feito. Deus não nos perdoa dos pecados. Entenda, essa revelação caiu há pouco tempo para mim, a gente estava vendo alguns vídeos sobre isso. Deus não nos perdoa dos pecados. Os nossos pecados foram pagos por Jesus na cruz do Calvário. Alguém pagou. Não é quando você perdoa alguém, está tudo bem, te perdoa, vai embora, legal, e não acontece nada. Nós achamos que Deus nos perdoa dos nossos pecados assim, tá bom, está perdoado, deixa quieto, vai em frente. É por isso que nós achamos pecado de qualquer jeito, tratamos pecado de qualquer maneira. Não é assim. Os nossos pecados não foram perdoados, eles foram substituídos. A ira sobre o nosso pecado caiu sobre Jesus na cruz do Calvário. Então nós fomos absolvidos do pecado, porque Jesus pagou o preço do pecado. Jesus cumpriu a sentença do pecado. Jesus recebeu a condenação do pecado. Você consegue entender que é muito diferente? A ira de Deus sobre o pecado caiu sobre Jesus, que não teve pecado. Pior, você e eu merecíamos, e ainda merecemos, e ainda mereceremos, porque nós vamos pecar. Jesus não fez. Mas Jesus era o único que podia entrar na frente da ira de Deus e sair do outro lado, porque sem pecado. A angústia de Jesus de ir para a cruz era por este motivo. Ele sabia, ou ele tinha revelação do que realmente iria acontecer sobre si na cruz. E olha o que acontece, Jesus vai andando, o processo vai acontecendo depois que ele sai do Getsemane, depois que ele suou sangue, depois que ele falou da angústia, pediu para Deus passar o cálice dele se fosse possível, foi preso, vai para lá, vem para cá, ele está de Pôncio Pilatos, diante de Pôncio Pilatos. Pilatos é o homem que pode livrar Jesus da cruz. Lembra Jesus no deserto com Satanás? Satanás fala para ele o que? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. De graça. Não precisaria ir para a cruz. Você não veio buscar e salvar o que estava perdido? Está aqui na minha mão, aí eu te dou. É só você me adorar, tudo isso te darei, se prostrado me adorar, está resolvido, é teu.
E Jesus não aceitou, ele sabia o que ele veio fazer. Mas agora ele já passou pelo Getsemane, ele teve a revelação daquilo, chegou o dia, chegou a hora, dali de Pilatos ele vai para a cruz. Daquele momento em que ele está diante de Pilatos e diante dos judeus, diante do exército romano, diante de todo mundo, dali ele vai para a cruz, é o último momento que ele tem antes de ir para a cruz do Calvário, é ali. Aí Pilatos chega e fala, escuta, você não sabe que eu tenho autoridade para te livrar? Você não vai responder o que eu estou te perguntando? Escuta, você sabe com quem você está falando? Eu sou Pilatos, cara. Eu mando prender e mando soltar. É o seguinte, eu posso te livrar. Eu tenho autoridade para te livrar. Aí o que Jesus fala para ele? Nenhuma autoridade você teria se do alto não te fosse dada. Ou seja, Deus deu autoridade para Pilatos estar naquele lugar, naquela hora, naquele momento, inclusive para condenar Jesus à cruz do Calvário. Mas Jesus podia negociar com Pilatos. E qual era a condenação de Jesus? Que ele dizia que ele era o rei dos judeus, que ele dizia que ele era igual a Deus. Ele estava fazendo como se fosse uma blasfêmia religiosa, gospel, segundo a cultura religiosa dos judeus. E neste momento, quando Pilatos está interrogando Jesus, respondeu Jesus, João 18, 35 a 37, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então Pilatos lhe disse, logo, tu és rei? Essa era a condenação. Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Jesus confessou quem ele era. Jesus confessou o que ele tinha vindo fazer. Ele não aceitou o livramento de Pilatos para aquela obra que ele veio fazer. Jesus decidiu ir para a cruz do Calvário. Nem você nem eu jamais passaremos um momento de angústia e de opressão tão tremendo quanto Jesus, para mantermos uma confissão da palavra. Confissão de quem nós somos, confissão do que Deus tem a nosso respeito, confissão de qual é a nossa identidade espiritual, como Jesus passou. É por isso que Ele pode nos assistir, por isso que Ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, por isso que Ele é fiel a Deus e pode nos ajudar a manter e perseverar e preservar o que confessamos e cremos, porque Ele passou algo que nós nem sonhamos. Qual é a sua confissão? Nós precisamos entender muito bem qual é a nossa confissão. O que nós falamos? O que nós cremos? Nós recebemos a Jesus? Nós confessamos Jesus? Cremos no coração? Na nossa vida nós confessamos e cremos e vivemos e conhecemos a palavra e conhecemos as suas promessas, porque fiel é o que nos fez as promessas, ou nós confessamos qualquer coisa que todo mundo fala, nós nem damos muita importância, que esse negócio de falar é coisa de supersticioso, eu não sou supersticioso, eu sou crente, então não falo essas coisas. Você percebe quanto engano tem? Vamos abaixar as cabeças e fechar os olhos por um instante. Eu quero que você possa refletir acerca da palavra que foi ministrada nessa manhã aqui na igreja. Qual é a sua confissão? Em quem você tem crido? Qual é a base do que você vive, do que você pratica? Você fundamenta em o que homens dizem ou você fundamenta na palavra de Deus? Você um dia conheceu Jesus de verdade? Você um dia ouviu a pregação do Evangelho genuinamente, o que Jesus fez por você e por mim na cruz do Calvário? A palavra da verdade, a palavra de Deus, ela queima no seu coração, mas você deixa passar ou você reconhece que você precisa? Você abre o seu coração, você crê no coração e confessa com a sua boca que Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o único Salvador, é a única solução, é a única porta, é o único caminho para Deus o Pai. Não religião, não práticas, nada, mas Jesus, uma pessoa, Deus feito homem, Ele é o único Senhor, o único Salvador, a única possibilidade de acesso a Deus, ou pelo menos segundo a Bíblia. Você pode considerar a Bíblia mentirosa, é uma opção, mas se você considera que a Bíblia é a verdade e a palavra de Deus, você precisa levar em consideração que a Bíblia fala acerca de Jesus e recebê-lo como seu Senhor e como seu Salvador nessa manhã. Por isso eu quero falar para vocês que estão aqui comigo nessa manhã. E é muito sério o que eu vou falar. Eu não quero saber se você um dia já veio aqui na frente, se você já chorou, se você é de ministério, se você sempre diz que você é crente.
Mas eu não posso perder a oportunidade diante de uma palavra dessa, de entender, de permitir que você entenda pelo Espírito Santo de Deus, se você realmente homologou algo, se você realmente creu no seu coração e confessou algo. Porque se isso não aconteceu, você está correndo risco, Jesus está às portas. E eu quero que você tenha certeza da sua salvação, em nome de Jesus. Eu não posso deixar passar oportunidades que Deus me dá, ainda mais hoje que eu consigo ir mais longe pelo vídeo. Mas você entende que você precisa confessar o que você crê, você precisa homologar o que você homologa. Se você confessar Jesus, Ele te confessa. Se você nega Jesus, Ele te nega. Se você falou da boca para fora, não tem valor algum o que estava no teu coração. Se você tem algo no seu coração que você tem vergonha de falar, não faz diferença alguma. Nós temos que manter a confissão. Por quê? Porque há opressão e oposição contrária. Os inimigos, os enviados de Satanás, eles querem que você negue, que você volte para trás, que você desista, ou que você nunca entre. Se você não tem certeza, não saia desse lugar sem ter certeza. Mas se você tem certeza, e aqui são todos, eu conheço a maioria dos rostos aqui, todos os rostos aqui. Eu quero dizer o seguinte, quero ser muito simples. Se Jesus é quem a Bíblia diz que Ele é para você, se você crê no seu coração, e você já confessou, e você confessa, isso é normal para você, glória a Deus pela sua vida, mantenha a sua confissão. Não quero falar com você. Não é que eu não quero falar com você, eu quero focar no outro agora. Mas se nessa manhã você percebe que talvez você nunca tenha confessado Jesus publicamente como você gostaria, embora você creia, você nunca teve oportunidade de confessar Jesus publicamente, ou não como você queria, ou hoje você teve uma revelação mais profunda, eu quero te convidar a confessar a Jesus nesta manhã, e confessar publicamente, confessar diante dos homens. Se isso é o que você precisava de Deus para você, se você estava esperando um dia assim, uma manhã assim, uma noite assim, eu quero te convidar para você sair daí de onde você está e vir aqui à frente. Nós vamos confessar juntos que Jesus é Senhor e Salvador. Aqui. Tem alguém que precisa fazer isso hoje? Faça. Todos já? Glória a Deus. Homologar, gostei disso. Homologar. Glória a Deus. Glória a Deus. Desenvolver a salvação, Ele paralisa a salvação. Tem mais alguém que quer aproveitar essa manhã e se juntar a essas corajosas e confessar, homologar? Tem mais alguém? Glória a Deus. 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 É muito sério, né, homologar? É muito sério confessar. É poderoso confessar. É isso mesmo. Glória a Deus. Vamos confessar então? Diga assim: Senhor Deus, a Tua palavra é a verdade, e eu creio que fiel é o Senhor que me dá as Suas promessas. Porque o Senhor diz que se eu creio no meu coração e confesso com a minha boca, eu sou salvo. Neste momento, diante de todos os que me veem e diante dos que não vejo, eu confesso que no meu coração eu creio na Tua palavra. Eu creio que Jesus o Cristo morreu a minha morte
levou sobre si a ira de Deus sobre os meus pecados, morreu e ressuscitou, porque ele não teve pecado, mas subiu aos céus, e hoje vive e está sentado à destra de Deus Pai. Este Jesus, o único, o Cristo, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é o meu Senhor e o meu Salvador. E porque eu creio, eu confesso diante de todos aqui e em todos os dias da minha vida, confessarei que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador, que a sua palavra é a verdade. E com a tua ajuda e pelo Espírito Santo de Deus, manterei firme a minha confissão até aquele dia em que te verei face a face e estarei para sempre com o Senhor. Maranata, vem Senhor Jesus. Nome precioso de Jesus, em nome de quem eu oro. Amém. Amém. Glória a Deus. Pai, eu quero abençoar cada um dos queridos, ó Deus. Eu sei que muitos estão confirmando, mas sentiram um desejo de profetizar, de homologar, tiveram uma revelação mais profunda do que já fizeram, desceram a um nível mais profundo ou subiram a um nível mais alto da tua palavra e da tua revelação. Eu quero abençoá-los, ó Deus, então, já que eles tiveram esse movimento com algo mais profundo do Senhor, que a tua palavra seja mais revelada a eles, que eles tenham mais compreensão de quem nós somos em Cristo Jesus, de quem o Senhor Jesus nos trouxe diante do Senhor, ó Pai, que eles tenham experiências mais vivas, mais reais contigo, para louvor da tua glória, Pai. Seja um tempo de profundidade com o Senhor e de confessar a tua palavra, de guardar as palavras, de estar atentos às palavras, ó Deus, para que o Senhor possa usar tudo que eles falam para cumprir a tua palavra, a tua promessa, a tua vida fluindo através das vidas deles, para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você em casa, se você orou conosco também, que Deus te abençoe. Nós queremos muito saber de você. Se você puder, mande um e-mail aqui para a igreja, ou então procure a gente, o telefone. Nós ficamos aqui em São Paulo, estamos no site www.ccj.com.br. Temos o maior prazer em te conhecer e em cuidar de você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.